Esse vídeo não é sobre espiritualidade, é sobre como princípios e valores bem estruturados, uma maturidade emocional e uma fé bem organizada pode te ajudar em momentos de indecisões, em momentos importantes, mesmo quando você está cheio de dúvida, mesmo quando você está com medo de tomar alguma decisão, mesmo quando você está inquieto, perdido, perdida. Então, esse vídeo é sobre como essa estrutura, como essa tríade pode te ajudar em momentos como esse. Quando eu tinha 1 ou 2 anos de casado aproximadamente, eu estive numa situação dessa, uma situação de dúvida, uma situação em que a minha decisão mudaria significativamente o rumo da minha vida, mudaria de verdade. Na época eu trabalhava como instrutor de treinamento, então a minha função era, organizar os novos contratantes, os novos funcionários. Eu precisava treiná-los para aprender determinado produto, para conseguir fazer propostas, eu fazia palestras, treinamentos, enfim, era uma soma de atividades. E nessa época eu me peguei com a seguinte dúvida, com a seguinte inquietação, que era muito importante para mim. Se eu ia estudar psicologia, se eu iniciaria a faculdade de psicologia, ou se eu faria teologia, para quem sabe ser pastor. Talvez você possa falar: "E por que não escolher os 2?" Bom, é porque isso tem a ver com a minha história, e principalmente naquele momento, a forma que eu enxergava a minha realidade. Então, na época eu tinha essa surgiu essa dúvida e que para mim era muito inquietante, até porque psicologia são 5 anos de graduação e teologia não é muito diferente, entre 4 a 5 anos de graduação também. Então seriam 5 anos dentro de um seminário ou dentro de uma faculdade de teologia, onde ao escolher um, eu estaria abrindo mão do outro naquele momento. Então me peguei inquieto por aquilo, porque mudaria o rumo da minha vida. E eu me lembro que eu conversei com um amigo meu, eu levei essa questão para ele e ele foi bem enfático ao me ajudar a entender um pouco a situação, e ele disse mais ou menos o seguinte, falando: "Olha, Magno, se você escolher a teologia para talvez ser pastor, você vai ter que se virar financeiramente, talvez vai ter que arrumar mais algum trabalho para você conseguir ter a renda na tua casa para ajudar a sua família, para ninguém passar necessidade. E depois de uns 4 ou 5 anos, você talvez ser aceito numa igreja, receber um salário, minimamente coerente, até que um dia talvez você consiga receber um retorno financeiro, eh, e passar pela situação e passar pelas dificuldades que a situação vai exigir. Por outro lado, você pode escolher a psicologia, e aí você pode conseguir algum estágio remunerado, você pode dar um jeito de conseguir, um retorno financeiro melhor, ter uma estrutura profissional. No final das contas, não é sobre, escolher entre teologia e psicologia, é sobre você ser responsável com a sua decisão. Saber o que você está escolhendo, o que você quer para a sua vida e para a vida da sua família. E foi um bom conselho. Eu fiquei ainda em dúvida em qual decisão eu tomaria, mas eu parei e me fiz a seguinte pergunta: "O que essas 2 áreas têm em comum?" Um ponto muito importante é que psicologia para mim é algo que eu já tinha decidido há muito tempo. Desde os meus 16 anos, eu já tinha decidido que eu queria fazer psicologia, eu queria ser psicólogo. Essa foi uma decisão que eu tomei aos 16 anos, então eu nunca perdi isso de vista. Mas, nessa parte da minha vida, quando eu já estava casado, eu conheci pessoas, amigos cristãos, eh, que me apresentaram uma forma diferente de ver a fé. Entende? De enxergar a comunidade cristã, como servir ali na igreja. E aí, eu percebi que eu tinha algumas características que eram um pouco diferentes de outras pessoas, uma dedicação para determinada área. Foi quando eu me vi querendo servir com mais afinco, vamos dizer assim. Estudar, fazer teologia e talvez me tornar um pastor. Então por isso que eu me peguei inquieto, com dúvida nessa situação. Hã, e aí eu fiz essa pergunta sobre o que que essas áreas têm em comum. E aí eu percebi, o que elas têm em comum é o
cuidado com as pessoas, ter que aconselhar em alguns momentos, né, um foca mais em conselho do que no outro, mas lidar com os conflitos humanos, lidar com as dores humanas, as dificuldades humanas e ajudar com as ferramentas que tem. Então, por mais que são áreas distintas, existem princípios muito parecidos. Então pensei: "Poxa, existe algo aqui que está em comum", e me chamou a atenção, e eu posso servir tanto em um quanto em outro. Eu posso ser bom tanto em um quanto em outro. Eu posso me dedicar tanto em um quanto em outro. E uma das coisas que eu tinha na minha cabeça na época é que, bom, se eu for por esse caminho é como se eu estivesse abandonando a minha fé de alguma forma, não estaria me dedicando 100%. Foi quando eu aprendi que não. Eu posso ter uma fé viva fazendo o meu trabalho da melhor forma possível, né. Se eu tenho uma fé em Deus, honrando a Deus no meu trabalho. Essa era a mentalidade que eu tive na época, eu acabei desenvolvendo, aprendendo, né. Eu não preciso necessariamente ceder a uma vontade daquele momento, mas eu poderia olhar para algo que eu já tinha decidido antes, desde os meus 16 anos, e seguir esse caminho, sem abrir mão de ser responsável, por exemplo, com a minha fé também. No final das contas, eu escolhi a psicologia, sou psicólogo, né, há alguns anos. Não me arrependo em nenhum momento da minha decisão. Mas, o que eu estou falando aqui não é necessariamente sobre mim, esse vídeo não é sobre mim, esse vídeo é sobre como que, diante de situações importantes, você precisa tomar a decisão certa. Você não pode flertar com uma indecisão quando a realidade pede uma ação concreta. E você não pode ficar protelando. Existem decisões que têm que ser tomadas em um tempo considerável. Não estou dizendo para você tomar necessariamente naquele momento. Se você tiver a certeza, ou mesmo que não tenha, mas existe um princípio sólido que te direcione nisso, tome a decisão. Mas é importante você decidir dentro do tempo que a tua realidade pede. Você não pode protelar, flertar com a dúvida. Mesmo inquieto, mesmo duvidoso, você precisa tomar uma decisão, porque a vida não para, entende? A vida não te dá uma pausa. A vida não espera você, eh, buscar conselhos. A vida não espera você, alguns anos, ter a certeza de alguma coisa. Não, o tempo continua passando, você vai ficando velho. O mundo continua, a terra continua girando, as pessoas continuam vivendo a as suas vidas. Então você não pode se dar ao luxo disso, entende? Então você não pode se colocar numa situação de não decidir, porque não decidir é uma escolha, e normalmente é a que mais traz prejuízo. Quando você escolhe não assumir a responsabilidade das suas decisões, essa é a pior escolha que você pode fazer. Ela te infantiliza. Você fica mais imaturo, mais medroso, entende? Você não cria em você a habilidade de resolução de problemas. Porque uma coisa eu posso te garantir, você já deve saber disso por vida: problemas você vai ter, em graus distintos, mas você vai ter. E tem momentos na vida que vem problemas maiores. Às vezes não é claro que isso é muito subjetivo, mas nem sempre são problemas intensos ou muito complexos, mas pode ter certeza que em algum momento da vida você vai lidar com isso. A morte de alguém, um trabalho que você precisa tomar uma decisão se fica ou não, se você entra naquela empresa ou não, se você assume a responsabilidade daquela decisão ou não. Se você fica do lado da sua família ou não, se você fica do lado do seu amigo ou não. Então, existem momentos em que você vai ter que tomar uma decisão muito significativa para a sua vida, e ela vai trazer um impacto na sua vida. E você precisa ter peito para assumir e para sustentar a decisão que você tomou. Não adianta terceirizar uma decisão que cabe a você. Não adianta recorrer a alguma coisa, a alguém, quando aquela decisão cabe a você. E sim, decisões são difíceis de tomar, mas isso não tira a responsabilidade de você tomar as rédeas da
sua vida, independente de qual seja o problema. Então eu quero trazer aqui 3 princípios, 3 coisas que vão te ajudar na tomada de decisão. Você precisa minimamente disso, não importa qual que é a sua idade. Se você já é jovem, adulto, solteiro, casado, não importa. Situações assim vão aparecer na sua vida. E você não pode ficar de braços cruzados. Você não pode ficar deitado, deitada no sofá esperando que as coisas aconteçam. Não romantize a vida. E também, não ache que a vida necessariamente é o inferno, porque não é. Mas a vida traz seus desafios, entende? Cada dia basta o seu mal. Então você precisa estar em pé, enfrentar o desafio de cada dia. Então existem, basicamente 3 princípios, 3 coisas que vão te ajudar, na tomada de decisão. A primeira é ter princípios claros, princípios e valores muito claros. Os princípios, os valores, eles servem como um tipo de bússola, entende? Independente do seu estado de humor, se você tem coragem ou não, se você está inquieto ou não, inseguro ou não, na dúvida ou não, se você tem princípios, valores muito bem fundamentados, você sabe qual decisão tem que tomar, entende? Uma situação que talvez possa, gerar alguma inquietação, trazer algum debate, às vezes você vai ter que decidir entre os seus familiares, vamos chamar de família de sangue, e a tua esposa, o teu marido, entende? Existe um caos na relação entre vamos pegar uma situação que não é incomum. A família do marido não se dá muito bem com a esposa, tem as suas desavenças. E isso tem a ver com opiniões pessoais, estigmas que foram, estabelecidos ali, e você casou com aquela mulher. Só que o seu pai ou a sua mãe não vai muito com a cara dela, e acaba, de certa forma, tentando colocar você, mesmo que indiretamente, contra ela. Vai fazer algumas críticas, vai falar sobre o comportamento dela, coisas do tipo. Vai chegar na sua casa e vai falar mal dela. E você tem 2 opções: defende a sua esposa, a sua casa, ou defende seus pais. Dá pra defender os 2? Olha, é muito difícil conflitos assim. É muito difícil mediar conflitos assim. No final das contas, você é o homem da casa e você vai decidir com quem você vai ficar no final das contas, a mulher que você escolheu ou voltar a emendar o cordão umbilical que foi cortado. É claro que existem casos e casos, mas estou trazendo um caso que também é funcional. A gente tem casos que é muito complicados e eu sei disso, né, pelos atendimentos, por pacientes que eu já atendi, mas existem momentos em que você tem que tomar uma escolha. É o seu laço sanguíneo ou é a sua esposa? E aqui eu não quero entrar em debates, tá? Mas eu sei a mulher que eu escolhi. Eu não tenho um laço sanguíneo com ela. Não temos o mesmo sangue. Mas eu escolhi uma pessoa até que a morte nos separe. Essa foi a decisão que eu tomei. Não importa se eu tenho que enfrentar o meu pai, não importa se eu tenho que enfrentar a minha mãe. Esse é um princípio, um valor que eu tenho, entende? Então, se eu estiver numa situação difícil, mesmo que eu fique inclinado ou com dúvida do que eu devo fazer, eu vou seguir o meu princípio e o meu valor. Eu vou ser fiel aos meus votos. Então, existem situações que você precisa ter princípios e valores muito bem fundamentados para que você consiga tomar uma decisão, mesmo inquieto. A segunda coisa que você precisa ter é maturidade emocional. Porque maturidade emocional tem a ver com você não toma decisões tendo como base o que você está sentindo no momento. Porque, olha, algumas pessoas têm o seguinte discurso: "Ah, eu sou racional demais", ou "Eu sou emocional demais". Algumas pessoas tentam se descrever desse jeito. Na prática, você não deixa um e nem outro. Você não tira a emoção de você para ser racional ou vice-versa. Mas eu entendo o que essa frase quer dizer, o que essa fala quer dizer. Mas na prática você é tanto um quanto o outro.
Só que a gente precisa aprender a tomar decisões independente do nosso estado de humor. E maturidade emocional tem a ver com isso. A decisão que você toma, independente do seu estado de humor. Um exemplo muito simples, sei lá, imagine que você está descendo a serra, indo para a praia, e aí no caminho o pneu do seu carro fura. E aí quando você desce para ver ali o estrago, né, enfim, você tem 2 opções. A primeira é, você começa a chutar o pneu, praguejar o carro, praguejar o que furou o pneu, reclama, enfim, lida com a sua ira naquele momento e frustração. A segunda opção é, você olha o prejuízo e vai ligar para o guincho, vai ligar para ser socorrido. São as opções que você tem. Se você tiver um step, enfim, você resolve o problema. Perceba que a primeira opção, chutar o pneu, xingar o pneu, não resolve o problema. Você está irado, você está frustrado. Mas você acha que isso resolve o problema? Você acha que praguejar, despejar as suas emoções resolve o problema? Talvez você possa dizer que sim. Isso mostra que você toma decisões baseando-se naquilo que você sente. Você cede com facilidade às suas emoções. Alguns podem recorrer a uma outra via, né? Bom, eu grito, mas eu tô ligando para o guincho. Sei lá, tem essa opção. Mas dentro do que a gente chama de maturidade emocional, é sobre fazer gestão daquilo que você sente. Não é sobre não sentir. É sobre fazer uma gestão do que eu sinto. Maturidade é você ser responsável pelo seu próprio bem-estar. Essa é uma boa definição do que é maturidade. É ser responsável pelo seu próprio bem-estar. É você, diante de uma situação difícil, você conseguir olhar e, bom, essa é a decisão que eu tenho que tomar, mesmo levando em consideração o meu estado de humor. Isso é maturidade emocional. E o terceiro ponto tem mais a ver com ter uma fé estruturada. Como eu disse, esse vídeo não é sobre espiritualidade, mas talvez você creia, acredite em alguma coisa, em Deus, no universo, não sei. De alguma forma você deve acreditar em algo. E é importante que você seja fiel àquilo que você acredita. E que essa fé não seja uma fé emocional ou impulsiva, mas seja uma fé bem estruturada. Uma fé que te orienta nos momentos difíceis. Não é uma fé que serve como muleta. É mais ou menos o seguinte: eu quero o emprego, vou esperar um sinal de Deus. Vou esperar um sinal do universo confirmando que aquele é o trabalho que serve para mim. Isso não é fé. Isso é usar uma crença como muleta, isso é superstição. Se você sabe que precisa trabalhar, olha, prepara o seu currículo, vai procurar emprego, faça processos seletivos, entrevistas e confia que as coisas vão funcionar. A vontade de Deus, a vontade do universo, a vontade daquilo que você acredita vai se concretizar, porque a fé pede ação. Então, uma fé que não te leva à ação não é fé. Uma fé que te coloca sempre na expectativa de que alguém faça algo por você, de que um ser, de que o cosmos faça algo por você. Isso não é fé. Não é uma fé madura, pelo menos. Entende? Então, você precisa ter uma fé madura, não uma fé imatura, impulsiva, que te leva à estagnação. Uma fé que te traga a responsabilidade da sua vida. Então, esses 3 princípios vão te ajudar a se nortear na vida, a tomar decisões que são importantes para você, que são significativas para você, que vão mudar o rumo da sua vida. Não flerte com a dúvida. Faça um autoexame, um exercício de autoexame. Pega um papel ou senta aí e reflita no seguinte: quais são os princípios que eu tenho? Quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? Eu não negocio o quê? Sobre família, sobre trabalho, sobre responsabilidade em sociedade, enfim, o que que eu não negocio? Quais são os meus princípios? Segundo, eu sou maduro emocionalmente? Eu tenho maturidade emocional? Diante de determinadas situações que foram importantes na minha vida, diante de alguns desafios que eu enfrentei, qual foi a minha posição? Como eu agi? Como eu costumo lidar com o que eu sinto? Eu costumo pensar antes de agir? Eu sou muito impulsivo? E terceiro, eu tenho uma crença madura, uma fé madura? Ou eu sempre vivo na expectativa de que alguém faça algo por mim? De que quando eu tiver certeza daquilo, quando eu tiver um sinal, aí eu tomo uma decisão.
essa não é uma fé que você tem que ter. Você tem que ter uma fé de que, como eu sou cristão, vou citar um texto bíblico aqui, um versículo bíblico. Paulo diz: "Aquele que não quer trabalhar, que não coma", entende? Será que eu preciso de um sinal de Deus para saber se eu tenho que trabalhar agora? Não, já está escrito lá, vá. Aquela pessoa que trabalha, ela é digno do salário. Então você precisa se esforçar. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então perceba que a fé que você tiver tem que ser uma fé bem fundamentada. Então, com esses 3 princípios, valores e seus valores, os princípios que você tem, que são 2 aqui que eu coloquei, né, então valores e princípios, maturidade emocional e uma fé bem estruturada. Analise esses 3. Repito, não estou falando sobre uma fé exclusivamente cristã, eu sou cristão, então eu estou dando o meu exemplo aqui. Mas a fé que você tem no universo, em alguma filosofia específica, eh, leve isso em consideração. Você precisa levar aquilo que você acredita em consideração, não viva fazendo aquilo que você não acredita. Você tem que fazer aquilo que você acredita, é isso que traz resultado, tudo bem? Então, é isso que eu tinha para refletir aqui com vocês. Espero que esse vídeo ajude em momentos de dúvida, em momentos de indecisão. Faça esse autoexame, essa autoanálise, analise esses princípios, essas questões na sua vida que com certeza vão te ajudar nos momentos de decisões. Nos vemos no próximo vídeo. Antes também, por favor, deixa um comentário aqui, diga se esse vídeo fez sentido para você, se você está passando por uma situação onde precisa tomar uma decisão difícil, ou onde você tomou uma decisão e esses princípios te ajudaram. Diga aqui nos comentários, deixa uma curtida aí para mim, se inscreva no meu canal que vai me ajudar muito. Nos vemos no próximo vídeo.